Bom dia, vamos lá para o quinto dia de leitura do livro 40 Dias de Fé e Milagre. E a frase que ele começa é: a fé nos mostra o caminho. A frase que ele ressalta é pela fé que nos tornamos fiéis a Deus. E o versículo que ele destaca é Marcos 9, 23, quando fala: Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível que crê. No livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 23, lemos sobre Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Então sua mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas depois ficou impossível continuar mantendo-o em segredo. Ela o colocou em uma cesta de junco e o lançou no rio Nilo. No curso do rio, muito à frente, estava a filha do faraó se refrescando naquelas águas, e ela o salvou. Enquanto Moisés navegava num cesto pelas águas, sua irmã o acompanhava às margens, e no momento em que ele foi retirado das águas, ela se aproximou da filha do faraó e propôs que ela o levasse para uma ama de leite, que era a verdadeira mãe de Moisés e que poderia dessa maneira continuar amamentando-o, mesmo agora ele sendo considerado neto do faraó. Moisés cresceu com a filha do faraó, porém esteve sempre muito próximo com a sua mãe biológica, que lhe ensinava sobre o único e verdadeiro Deus. Com isso, a fé de Moisés crescia através da história que sua mãe lhe contava. Fomos salvos para vivermos pela fé e sermos cheios de experiências sobrenaturais. Não fomos chamados para viver na mesmice e na acomodação, mas para usar a fé e alcançar coisas grandes. E por meio dela que tudo poderá ser transformado. E é por meio dela, que tudo poderá ser transformado. É pela fé que nos tornamos fiéis a Deus. Em Hebreus 11, 24 e 25, fala: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Foi pela fé que Moisés teve coragem de recusar o trono do faraó, abrindo mão de tesouros, palácio e muito servo para viver com os escravos. Foi pela fé que ele rejeitou o pecado, as facilidades do mundo e tudo o que ia contra os princípios de Deus. Rejeite você também tudo o que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que seja contrário aos seus princípios, e mantenha-se firme na fé até que o Jeová Jireh, o Deus que provê, manifeste-se no meio da sua fidelidade. Moisés preferiu passar pelas dificuldades e pelos problemas com Deus do que aproveitar os tesouros do Egito, porque ele sabia qual seria a sua recompensa. Em Hebreus 11, 26 fala: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Não troque a sua fé por nenhuma felicidade, porque o fim do pecado é sempre a morte. Mas aqueles que são fiéis terão a recompensa de Cristo nesta terra e no mundo vindouro. Moisés deixou os prazeres do Egito e optou pelas dificuldades e pelos problemas com o povo de Israel, porque sabia que os tempos difíceis eram passageiros
e certa era a vitória que Deus traria. E pela fé você vencerá o mundo, as adversidades e tudo o que afasta do Senhor. Creia nisso. Foi pela fé que Moisés teve seus olhos espirituais abertos e pôde abandonar o medo. Em Hebreus 11:27 fala: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. As pessoas observavam as atitudes de Moisés e o observavam as atitudes de Moisés e o consideravam louco. Por isso, não se preocupe se algumas pessoas o compararem a um louco ou fanático. O que ocorre é que eles não viram ainda o que você já está enxergando. Alguns até tentarão impedi-lo de lutar contra o gigante, por julgá-lo muito maior e mais forte que você. O que acontece é que não estão enxergando o tamanho daquele que está indo à sua frente nesta luta. É a fé que te levará a ver o invisível. E a obediência também está relacionada com a fé. Em Hebreus 11:28 fala: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. As pessoas não obedecem a Deus porque não creem nele. Deus orientou a Moisés que todo o povo israelita deveria matar um cordeiro e aspergir com este sangue à porta de todas as casas dos hebreus, porque naquela noite o anjo destruidor dos primogênitos passaria naquela região e nas casas que não tivessem marcadas. Ele entraria e realizaria a ação para a qual foi enviado. Moisés acreditou e consequentemente obedeceu. Pense neste episódio. Ó, papai vai te dar aqui a tua bananinha. Tua bananinha. Tua bananinha. Pra coçar teu dentinho. Aê! Pense neste episódio. Você fica sabendo que a morte está vindo na sua direção e a maneira de impedi-la é com uma mancha de sangue na sua porta. Você creria e obedeceria agindo conforme a orientação de Deus? Naamã também foi orientado a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser livre da lepra, e ele só obedeceu porque creu na direção de Deus, o que, obviamente, sem os olhos da fé, racionalizando a situação, essa estratégia não o curaria. E a viúva que fez com seus últimos ingredientes um bolo para dar ao profeta, sabendo que não teria mais nada com o que se alimentar, ela só entregou essa oferta porque creu em Deus. A fé faz com que creiamos no incrível, faz com que obedeçamos a Deus. E é ela que nos leva a conquistar os milagres. É pela fé que criamos o sobrenatural e ainda fazemos vitória às nossas vidas. Ainda trazemos vitória às nossas vidas. Em Mateus 21:21 fala: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Devolva a sua fé e a torne forte. É para isso que as adversidades servem, para fortalecer a nossa fé e promover as novas e maiores experiências com Deus. Amém, filhinha? Amém? Fala amém. Amém, pessoal. Eu tava doida para fazer outra coisa. Né, filhinha? Vamos fazer outra coisa? Então vamos.